Portão 10, depois portão 12, nada de você embarcar. Aí igual você dá vontade de você dar um tilt, você fala, bicho, tá bom, chega, queria só me teletransportar, chegar no meu destino final. Aí às vezes o cara vai embarcar hoje às 10 da manhã, atrasa o voo, cancela, você acaba chegando só no dia seguinte, 24 horas. Isso acontece comigo, isso acontece com você, né? E eu quero falar hoje sobre uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que, eu não vou dizer que muda o entendimento sobre o dano moral em caso de atraso de voo, mas de alguma maneira ele desenha, já que eu preciso falar do caso concreto, cada vez mais um dano moral mais comprovado e mais difícil. É justamente sobre isso que a gente quer falar. Em dezembro de 2025, um julgamento, né, com a relatoria da ministra Isabel Galotti, que foi julgado num recurso especial vindo de Mato Grosso, estabeleceu basicamente um julgado muito importante sobre o atraso ou cancelamento de voo, que por si só não configura dano moral presumido, mas eu vou te mostrar os detalhes do caso concreto que fazem com que a gente fale, caramba, alguma coisa mudou aqui, isso aqui é bem importante. Eu me chamo Felipe Duque, trabalho aqui como professor do Estratégia de Carreira Jurídica. Quero convidar você a comentar aqui embaixo se você, enfim, já passou por uma situação como essa, se você, enfim, né, está acompanhando também a repercussão desse entendimento no Supremo Tribunal Federal, que está pendente, tema bem interessante, mas que nós temos aqui algumas decisões importantes que valem a pena acompanhar quem trabalha, nesse caso, de companhias aéreas, direito do consumidor, dano moral, isso aqui também é muito cara de prova, tá? Muito cara de prova de magistratura também, magistratura da defensoria é cara de prova. Vamos falar um pouco do caso concreto. O que aconteceu? Jorge, ele comprou uma passagem aérea na Latam para viajar de Chapecó, Santa Catarina, para Sinop, no Mato Grosso. A previsão dele era sair de 7 e pouca da noite, né, e chegar lá praticamente de 11h30 no mesmo dia. Aconteceu que o primeiro voo dele atrasou, e aí o passageiro perdeu a conexão e só conseguiu chegar no destino final quase 24 horas após o horário programado. Durante esse período, ele relatou que permaneceu sem acesso à bagagem, sem assistência adequada da companhia aérea. Jorge entra com a ação, pleiteia seus R$ 600 de danos materiais e R$ 10 mil de danos morais. Na sentença, o juiz julga procedente, afirmando que a empresa falhou na prestação de serviço, né, em atrasar o primeiro voo e não fornecer assistência material ao passageiro. E o juiz de primeira instância, ele foi muito expresso. Olha, é evidente que esse atraso do voo, ele não é um simples aborrecimento. E aí o Tribunal de Justiça do Mato Grosso manteve a sentença integralmente, falou da responsabilidade objetiva da companhia, citou o CDC, e o TJMT então entendeu que esse atraso superior a 4 horas, que foi o caso, e essa falta de assistência geram sim esse dano moral, esse dever automático de indenizar. Só que a Latam foi até o STJ, argumentou que essa indenização foi fixada de maneira desproporcional e que a jurisprudência da corte exigia uma demonstração efetiva. E esse caso chegou ao STJ, e o que foi que a relatoria da ministra Isabel Galotti fez ao dar provimento parcial ao recurso da Latam? Ela mudou o entendimento do TJMT e foram 3 principais fundamentos. O primeiro fundamento, ela disse que haveria uma prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre o Código Brasileiro da Aeronáutica. A ministra deixa claro que, desde a entrada em vigor do CDC, a responsabilidade civil das companhias aéreas de má prestação não é mais regulada pelo Código Brasileiro da Aeronáutica, e sim pelo Código de Defesa do Consumidor, na teoria que até favorece mais o consumidor, porque as empresas não podem invocar os tetos tarifários previstos nas normas aeronáuticas que pagam indenização menores. E esse ponto já era pacífico na STJ, foi reafirmado no julgamento, está pendente do julgamento no Supremo. Beleza. Mas o segundo fundamento dela é que ela diz o seguinte, olha, a responsabilidade objetiva não é absoluta. E aqui talvez está o ponto crucial da decisão. O STJ destacou que a responsabilidade objetiva da companhia aérea, que está lá no artigo 14 do CDC, não é absoluta. Presta atenção. Responsabilidade objetiva não significa responsabilidade absoluta. Ou seja, a companhia ela deve responder somente pelos danos efetivamente comprovados nos autos em decorrência de um defeito ou de um serviço. Ou seja, é como se a responsabilidade ela é objetiva quanto o ato ilícito, ou seja, falhou na prestação de serviço, mas o dano moral em si, ele precisa ser comprovado. E aí, portanto, o terceiro fundamento. O dano moral, ele não é presumido
em caso de atraso de voo. E aí a ministra, ela foi categórica. A gente tem a responsabilidade objetiva da companhia aérea, artigo 14 do CDC, mas ela não é absoluta, cabendo somente responder pelos danos efetivamente comprovados em decorrência de defeito do serviço. E o que é que ela disse? Deveria o TJMT ter verificado se houve aqui algum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido. Então, por isso, ela caça a decisão do TJMT, determinando o retorno dos autos para que ele reexamine se houve prova concreta de abalo moral. Então, não basta demonstrar que houve o atraso. O atraso foi superior a 4 horas. Não importa. Você tem que demonstrar que aquele atraso, que aquela falha na prestação do serviço causou especificamente um dano moral efetivo ao passageiro. O simples fato, que foi aqui o caso, de ter passado 24 horas, não faz com que haja aqui uma presunção de dano moral. Tá, agora vamos sintetizar um pouco os entendimentos jurisprudenciais do STJ sobre dano moral em caso de atraso ou cancelamento de voo, porque esse tema tem algumas nuances importantes. A primeira tese, talvez consolidada do STJ, é que o dano moral não é in re ipsa, ou seja, o STJ é firme no sentido de que, na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido. Isso está expresso em alguns julgados, que eu até posso deixar aqui, que foi também de dezembro de 2025, que falou: exige-se a comprovação por parte desse passageiro de que essa situação que ele vivenciou e esse transtorno que ele teve suportou o mero aborrecimento do cotidiano. E, basicamente, a segunda tese, que já era, digamos assim, um julgado anterior do STJ, ele já dizia, olha, se for um atraso inferior a 4 horas, geralmente não há dano moral. É como se ele dissesse que, por si só, um atraso inferior a 4 horas não gera dano moral. Então, já deveria se comprovar. Por si só, não gera dano moral. Tá, e a terceira tese, talvez, olhando aqui os julgados do STJ, o que é que deve ser comprovado pelo passageiro? Em síntese, o passageiro ele tem que demonstrar que houve ali uma efetiva ofensa a seus direitos da personalidade. O que é que isso significa na prática? Bom, evidentemente a leitura da jurisprudência, né? Significa comprovar situações como um constrangimento público, sei lá, uma exposição vexatória, uma perda de um compromisso relevante, como um casamento, como uma formatura, como uma reunião profissional inadiável, ou até um sofrimento psíquico intenso que está documentado. O STJ já falou diversas vezes, a comprovação concreta dessa lesão extrapatrimonial sofrida, ela afasta, portanto, a presunção automática de dano moral. A gente não tem uma presunção automática de dano moral. Professor, e por que isso? Bom, em síntese, porque é como se o STJ ele acolhe uma quarta tese, dizer que a passagem de avião, né, ou seja, há uma peculiaridade inata da atividade aeronáutica que deve ser considerada. Porque o STJ considera que a atividade de navegação aérea ela está permanentemente sujeita a inúmeras contingências de ordem técnica, operacional, climática e também humana. E aí, no aspecto técnico, por exemplo, você tem uma priorização da segurança do voo. Então, isso exige que qualquer tipo de pequena falha na aeronave seja sanada antes de iniciar uma nova viagem. Na vertente climática e operacional, por exemplo, qualquer tipo de mudança no tempo de uma região do país tem o potencial para afetar toda a malha aeroviária, basicamente no efeito dominó de atrasos de voos subsequentes. E aí, por outro lado, a quinta tese é que o mero inadimplemento ele não gera por si só um dano moral, né? O inadimplemento contratual não gera por si só o dano moral. E qual é o impacto disso para concursos e para prática? Bom, em síntese, para concurso, isso aqui é um tema muito quente, certamente vai ser cobrado nas provas, até pode vir, talvez aí no OAB, mas para magistratura isso é muito caro de prova, para Ministério Público e Defensoria também eu vejo isso muito, então vocês precisam entender essa tese. O dano moral em atraso de voo não é presumido, ele deve ser comprovado, não basta demonstrar que houve a falha na prestação do serviço. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, se alguém já passou por isso aí e acha que isso aqui é mero aborrecimento, bom, aí você fala, professor, mero aborrecimento o quê? Eu já vi tanta gente pegando um A danado, ou melhor, quem nunca pegou um A, né? E aquela pegada de A que ela vai sobrenaturalmente, ela não é um mero aborrecimento. Eu tô vendo que você tá inchando e o cara vai e desliga o ar-condicionado, você fala, meu Deus do céu, mas enfim, bom, a gente tem que refletir, né, e ponderar e principalmente acertar as questões nas provas, isso aqui é o mais importante. Vamos lá, um grande abraço.